Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 23 que fala sobre logaritmo. E na nossa última videoaula estávamos estudando equações exponenciais e tínhamos visto o exemplo do carbono 14, que possuía uma meia-vida de 5.700 anos. E uma das perguntas do capítulo era quanto tempo levaria para que uma certa quantidade de carbono 14 fosse reduzida à sua centésima parte. Portanto, o Q de t passaria a ser Q0 sobre 100, e substituindo isso na fórmula, poderíamos simplificar o Q0 em ambos lados da igualdade, teríamos a equação 1 sobre 100 é igual a 1 meio elevado a t sobre 5.700. Através de propriedade de potências, teríamos que 1 sobre 100 seria igual a 1 sobre o 2 elevado a t sobre 5.700. Ou seja, 100 é igual a 2 elevado a t sobre 5.700. E é aqui que encontramos o nosso problema. Nós aprendemos como resolver equações exponenciais através da estratégia de deixar as potências em ambos lados da igualdade com a mesma base. Assim, a gente poderia igualar os expoentes. Contudo, o 100 não é uma potência de 2. E aí fica a pergunta, o que devemos fazer? Na videoaula passada, tentamos fazer uma estimativa, observando que 2 elevado a 6 é igual a 64 e 2 elevado a 7 é igual a 128. Portanto, esse expoente t sobre 5.700 tem que ser um número entre 6 e 7. E foi John Napier que começou esse estudo para determinar as soluções dessas equações exponenciais. E no ano de 1614, ele publicou a ideia do logaritmo. E por isso chamamos hoje em dia de logaritmo neperiano, em homenagem ao seu nome. E naquela época, o logaritmo foi de grande uso pelos cientistas. E, por exemplo, era muito difícil calcular distância entre astros e planetas, pois os números eram muito grandes e a gente não possuía a tecnologia que a gente tem hoje em dia. E foi graças à régua de cálculo e à tabela de logaritmos que a vida de cálculos desses cientistas foi muito facilitada a partir do desenvolvimento desse conceito matemático. Mas o que é o logaritmo? Lembre que o nosso problema é definir, então, esse valor de t, em que 100 é igual a 2 elevado a t sobre 5.700. Para facilitar o entendimento, vamos substituir todo esse expoente pela variável x. Dessa maneira, devemos descobrir qual é o expoente que devemos elevar o 2 para obter o 100. Em outras palavras, podemos dizer que estamos tentando descobrir o log de 100, cuja base é 2. Perceba a estrutura dessa notação. Logo abaixo da palavra log, colocamos um número que chamamos de base. Logo depois, vem um número que chamamos de logaritmando. E, por fim, o resultado dessa conta, que no caso é o x, chamamos de logaritmo. Note, portanto, que o logaritmo ele é um expoente da nossa conta. Preste muita atenção na definição do logaritmo. Dados os números reais positivos a e b com a diferente de 1, denomina-se logaritmo de b na base a, o número real x, tal que a elevado a x é igual a b. Ou seja, vale a equivalência log de b na base a é igual a x, assim como a elevado a x é igual a b. Vejamos alguns exemplos. Podemos dizer que o log de 16 na base 2 é 4, pois quando pegamos a base 2 e elevamos ao logaritmo 4, obtemos o logaritmando 16. Dizemos também que o log de 243 na base 3 é igual a 5, pois, novamente, quando pegamos a base 3 e elevamos ao logaritmo 5, obtemos o logaritmando 243. O log de 1 sobre 25 na base 5 é igual a menos 2, pois, pegando a base 5 e elevando ao logaritmo menos 2, obtemos o logaritmando 1 sobre 25. E, por fim, log de 1 na base 7 é igual a 0, pois o 7 elevado a 0 é igual a 1. Agora, muito cuidado com a definição e principalmente com as restrições desses valores de a e b. A e b são quaisquer números reais, porém a e b precisam ser maior que 0 e o a ainda precisa ser diferente de 1. Veja alguns exemplos. O log de menos 8 na base 2 é igual a x. Segundo a definição de logaritmo,
nós pegaríamos a base 2 e elevaria a x para obter o logaritmando menos 8. Contudo, não vai existir nenhum valor de x que a gente eleve o 2 para obter um valor negativo, no caso menos 8. Assim como o log de 0 na base 2 também não vai existir, pois quando elevamos o 2 ao expoente x, deveríamos obter o zero, mas a gente sabe que não vai existir nenhum expoente que eu eleve o 2 para obter zero. Um outro exemplo, log de 8 na base menos 2 igual a x. Isso significaria que se a gente pegasse esse menos 2 e elevasse a x, deveria dar igual a 8. Contudo, você vai ver que não vai existir valor de x, tal que você eleve esse menos 2 para gerar o 8. Outro exemplo é o log de 7 na base 0. Se a gente igualar a x, teremos que o 0 elevado a x tem que ser igual a 7, mas sabemos que o 0 elevado a qualquer número que não seja o próprio zero resulta em 0. E o log de 5 na base 1 igual a x vai dizer para a gente que o 1 elevado a x tem que dar igual a 5, enquanto que a gente sabe que 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Vamos exercitar um pouco? Aqui estão alguns exercícios exemplos da nossa apostila e eu vou sugerir que você pause o vídeo agora, tente resolver esses exercícios e logo após a gente vem com a resolução. Pronto? Vamos conferir? Na letra A, temos o log de 128 na base 2. Para resolver um log, igualamos a uma variável, no caso x, e aplicamos a definição de log. Ou seja, a base 2 elevado ao logaritmo x tem que ser igual ao logaritmando 128. Portanto, teremos 2 elevado a x igual a 128. Como 128 é uma potência de 2, podemos escrever a equação 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. E assim teremos que o x é igual a 7. Na letra B, temos o log de 27 na base 1 nono. Igualamos esse logaritmo a uma variável, x, e aplicamos a definição, ou seja, 1 nono elevado a x tem que dar igual ao logaritmando 27. E utilizando a propriedade de potência, fazendo a inversão e verificando que o 9 é um 3 ao quadrado e o 27 é um 3 ao cubo, obteremos a equação 3 elevado a menos 2x é igual a 3 elevado a 3. Ficando com a igualdade apenas dos expoentes, obteremos que o x é igual a menos 3 meios. Na letra C, log de 25 na base raiz cúbica de 5, igualamos a x e aplicamos a definição do logaritmo, ou seja, a base raiz cúbica de 5 elevado a x tem que ser igual a 25. Aplicando as propriedades de potência, para fazer a transformação dessa raiz para a potência, obteremos a equação 5 elevado a x sobre 3 é igual a 5 ao quadrado. E dessa forma, obteremos que o x é igual a 6. Na letra D, temos o log de 7 na base 7. Igualamos a uma variável, x, aplicamos a definição e aqui teremos que a base 7 elevado ao logaritmo x tem que dar igual ao logaritmando 7. Ou seja, 7 elevado a x é igual a 7. E aqui já sai o resultado em que o x é igual a 1. Na letra E, temos o log de 1 na base raiz quadrada de 3. Igualamos a uma variável, x. Aplicamos a definição, ou seja, a base raiz de 3 elevada ao x tem que ser igual ao logaritmando 1. E mais uma vez é fácil de perceber que esse x tem que ser igual a zero, pois qualquer número elevado a zero que não seja o próprio zero dá igual a 1. E por fim a letra F, log de 16 na base 8. Igualamos a variável x e aplicamos a definição do logaritmo, ou seja, a base 8 elevada ao x tem que dar igual ao logaritmando 16. Neste caso, podemos sentir o cheirinho da base 2 e, utilizando as propriedades de potência, podemos perceber que o 8 elevado a x pode ser escrito como 2 elevado a 3x, assim como 16 pode ser escrito como 2 elevado a 4. E aí obteremos, através da igualdade dos expoentes, que x é igual a 4/3. E o final do nosso capítulo traz algumas observações a respeito de logaritmos. Por convenção mundial, teremos que o logaritmo de b na base 10 pode ser escrito como logaritmo de b sem indicar a base. Isso se dá pelo fato que o nosso sistema numérico é um sistema decimal. Portanto, quando formos calcular um logaritmo e ele não indicar a sua base, temos por convenção que ela vai ser 10. E nas calculadoras você pode encontrar uma tecla que calcula logaritmos, porém ela não indica a base. Ou seja, essa tecla da nossa calculadora só calcula logaritmos de base 10.
Uma outra convenção é quando temos o logaritmo de b na base e. Esse e, que é um número irracional, assim como o π. E esse logaritmo também vai ter uma notação especial para ele e chamamos de ln. E a seguir temos algumas propriedades, como por exemplo, log de a na base a é igual a 1. Essa propriedade a gente já observou, inclusive, em um dos exercícios do slide anterior. Assim como o log de 1 na base a é igual a 0 para qualquer a. Temos que o log de 1a elevado a n na base a vai ser o próprio expoente n. E pela própria definição de logaritmo, você pode verificar que essa afirmação é verdadeira. E temos que, quando o log de b na base a é igual a um log de c na base a, concluímos que o b é igual a c. Essa propriedade vai ser muito importante para a gente mais para frente, quando a gente for resolver algumas equações logarítmicas. E o capítulo termina com uma propriedade que ele chama de propriedade curiosa. Se você tem um a elevado a um logaritmo de mesma base a, o resultado vai ser o próprio logaritmando b. Que loucura, não é? Mas a nossa apostila traz tudo bem explicadinho e você pode conferir lá a demonstração dessa propriedade. Fechou, galera? Então é isso, partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 8 das páginas 7 e 8 da nossa apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!